Eu inicio esse vídeo sobre teoria quântica com algumas advertências. Para já, eu enfatizo que a teoria quântica é provavelmente a mais bem-sucedida teoria de toda a física. Sucesso nesse contexto advém do fato de que a maior parte do desenvolvimento tecnológico que a humanidade produziu a partir do século XX está assentado na teoria quântica. Tudo bem? 3 das 4 forças da natureza, a saber, a força eletromagnética, a força nuclear fraca e a força nuclear forte, elas são descritas por teorias quânticas, a saber, a eletrodinâmica e a cromodinâmica quânticas. Essas teorias, elas compõem o que a gente chama de o modelo padrão das partículas elementares, também conhecido como campeão invicto da acurácia experimental. No caso da eletrodinâmica quântica, medições da constante de estrutura fina do elétron, a concordância entre a predição teórica e os resultados experimentais chega a 11 casas depois da vírgula. Então, é algo, assim, extraordinário. Tudo bem? Eu repito aquele slogan, a frase do Francis Bacon, que faz às vezes de slogan que eu disse antes, né? A natureza só pode ser comandada se ela for obedecida. E como vocês viram nas aulas de filosofia da ciência, o teste de hipóteses, né, de teorias científicas é feito por experimentos, certo? A gente faz uma hipótese e a gente pergunta para a natureza através de experimentos. E aí, é assim mesmo ou não? E ressalto, não há nenhum experimento até hoje que refutou a teoria quântica. Tudo bem? O que é dizer o seguinte, o mundo ele é quântico. Isso é um fato bem estabelecido, tudo bem? O mundo é quântico. O que é dizer que a mecânica clássica é falsa. Para um pouquinho e pensa nessa sentença, nessa asserção. Sinta o impacto dessa asserção. Você já deve ter concluído isso do vídeo anterior, quando a gente discutiu um pouco a teoria da relatividade restrita, né? De que o mundo ele não é clássico, o mundo ele é relativístico. Por que a gente aprende física clássica? Então, por que a gente usa física clássica? Por questões pragmáticas. Tudo bem? No limite não relativístico, né, de baixas velocidades, quando a velocidade do objeto é muito menor que a velocidade da luz, a gente pode usar a física clássica para descrever o fenômeno. Tudo bem? Mas por questões pragmáticas, fundamentalmente, né, metafisicamente, a gente sabe que o mundo não é clássico, o mundo ele é relativístico. E é quântico também. Tá? A maior parte da física que é desenvolvida a partir do século XX, e como eu disse antes, boa parte da tecnologia que é desenvolvida é baseada no pressuposto de que o mundo, no seu nível mais fundamental, ele é quântico. Ele é governado, se vocês quiserem, ou descrito, se vocês preferirem, por princípios quânticos. O problema é que a gente não sabe bem quais princípios são esses e o que eles significam. Eu agora quero falar um pouco sobre a atitude dos físicos em relação a este estado de coisas, né? A maior parte dos físicos sequer sabe que essas questões existem, aqueles que sabem as desconsideram como sendo irrelevantes. Infelizmente, atualmente, né, existe uma atitude antifilosófica que tomou conta da ciência, da física em particular. Isso aconteceu, se solidificou assim, depois do pós-guerra, e o caso é que estudantes que ousam
perguntar sobre o significado da teoria quântica, o que ela diz sobre a realidade, eles são desestimulados, né? O mote é cala a boca e calcula. Por quê? Porque o formalismo, a gente tem um formalismo através do qual a gente consegue deduzir predições e ele funciona para todos os fins práticos, tudo bem? Essa coisa de tentar entender o que ele significa é coisa de filósofo. E estudantes, eles são desencorajados, até professores, até um tempo atrás, agora as coisas estão mudando um pouco, mas até um tempo atrás, profissionais que se interessavam por fundamentos de física quântica, eles não conseguiam emprego nas universidades. Tudo bem, tamanho era o preconceito dos cientistas em relação a questões filosóficas, mas isso é conversa para outra hora. Eu enfatizo, no entanto, que essa não era a atitude dos inventores da teoria, né? Heisenberg, Bohr, Born, Einstein, de Broglie, Schrödinger, eram pessoas que tinham as preocupações que a gente entende como filosóficas como ponto de partida do seu teorizar. Tudo bem? E o caso é que muitas das questões que preocupavam essas pessoas estão conosco até hoje. Tá? E então, não obstante o formalismo funcionar muito bem, o caso é que até hoje a gente, depois de 100 anos do início da teoria, né, a gente ainda não conseguiu construir uma visão de mundo que dê conta de explicar os fenômenos quânticos. Tá bom? Eu não tenho, é claro, eu não tenho como discutir com vocês detalhes dessa teoria, porque afinal tem pouco tempo, né? Um curso de filosofia da mecânica quântica ele é oferecido em geral na pós-graduação. E eu não. Então, o meu limite é, novamente, eu tenho pouco tempo e eu não posso assumir que vocês também estão a par da parte técnica, né, que está envolvida nessa discussão. Então, o que eu vou fazer é simplesmente apresentar de uma maneira extremamente superficial e rudimentar uma ou duas questões que são filosóficas, que estão no coração da teoria quântica, para lhes dar uma noção de que tipo de problemas a gente discute em fundamentos de física quântica, e aí vocês entendem também, conseguem ter uma ideia de que tipo de preocupação alguém como eu que trabalha com fundamentos de física quântica tem. Tá legal? Então, vamos lá. Eu começo novamente com Aristóteles, que no primeiro parágrafo, eu acho, do primeiro livro da Metafísica, ele escreve o seguinte, vou ler para vocês, aspas para Aristóteles. A visão nos proporciona mais conhecimentos do que todas as outras sensações e nos torna manifestas numerosas diferenças entre as coisas. Fecha aspas. Olha, a percepção da visão, né, ela é circunstanciada pela presença da luz. Mas o que é a luz? Novamente, vamos para Newton. Eu já mencionei antes, né, que a física clássica, em termos metafísicos, a sua visão de mundo é extremamente clara. Newton define no princípio, tudo bem? Você tem corpos, eles têm determinadas propriedades, eles têm massa, velocidade, momento linear, momento angular, etc. E esses corpos, eles se movem no espaço e no tempo absolutos, que ele lá define, está lá definido no princípio, de acordo com leis que lá estão estabelecidas. Tudo bem? O mundo é assim. Claro como água. E, bom, sendo metafisicamente consistente, então o Newton defendia que a luz, ela é formada por corpúsculos. A luz é composta de corpúsculos.
tudo bem? Essa visão, porque, claro, só para fechar esse raciocínio, ele estava tentando ser metafisicamente consistente, né? Sendo todos os corpos dotados de extensão, a luz também deve ser, né? Agora, essa visão do Newton, ela foi abandonada pelos físicos depois da demonstração do Thomas Young, que eu acredito que foi em 1802, onde o Thomas Young ele discute o famoso experimento dupla fenda, que convenceu a comunidade científica de que a luz é uma onda, tudo bem? Eu vou compartilhar minha tela aqui agora. O experimento funciona assim. Pronto. Aqui, ó. O experimento da dupla fenda de Young. Então, você tem um feixe luminoso que é lançado aqui contra um anteparo, onde tem duas fendas, tá vendo? E aí, depois desse anteparo, você tem uma tela que detecta o que está vindo aqui, tá legal? Então, o que você vê nessa tela é um padrão de interferência construtiva e destrutiva, né? Os pontos, as faixas claras, elas são pontos de interferência construtiva, e as faixas escuras, pontos de regiões de interferência destrutiva, né? O que só pode ser o caso se a luz for uma onda, né? Se a luz fosse partículas, então o que a gente veria seria as partículas, então, se localizando se concentrando em pontos bem em frente ao anteparo, né? Aqui, mas a gente não enxerga isso. A gente enxerga esse padrão de interferência que é característico de ondas. Tá legal? Aqui, ó. Um gifzinho da mesma situação, para mostrar para vocês. Tá bom? Agora, olha só. Sendo, então, Maxwell também provou em particular que, das leis do eletromagnetismo, como eu disse antes, né, na parte de relatividade, que a luz é uma onda eletromagnética, com velocidade constante c. Tá legal? Então, a partir desse fato, né, sendo a luz uma onda eletromagnética, sabendo disso, quando os cientistas estavam estudando a interação da radiação com a matéria, a partir das leis da mecânica clássica e do eletromagnetismo, se esperavam observar certos resultados que não se verificavam experimentalmente. Tudo bem? E aí, o Einstein, em 1905, ele propõe um paper onde ele sugere que essa discrepância entre teoria e experimento, ela é consertada se nós assumirmos que a luz, a radiação, ela não é uma onda, mas ela é um corpúsculo. Como Newton houvera sugerido. Tudo bem? E o ponto é que, de fato, essa ideia, Millikan testou isso, crente que essa ideia seria refutada, porque afinal se sabia, né? Aqui está o experimento da dupla fenda de Young, deixava muito claro, a luz era uma onda, ponto, acabou. Mas a ideia de Einstein foi testada e se verificou, tanto que o Einstein não ganhou o Nobel pela teoria da relatividade ou pela teoria da relatividade restrita, ele ganhou o Nobel por essa ideia, né? A ideia de fóton, que é uma partícula de energia, né? A luz um quanto de energia, uma partícula de energia, de luz, né? E bem, mas aceitando que a ideia tinha sido verificada e tal, relatos históricos deixam claro que os cientistas estavam descrentes dessa ideia de fóton, né, da luz ser uma partícula, porque afinal se sabia que a luz era uma onda. E então,
Mas, não obstante isso, um historiador que estava se tornando físico, chamado Louis de Broglie, ele levantou a seguinte questão na sua tese de doutorado e por essa ideia que se verificou experimentalmente, que eu já vou enunciar, ele ganhou o Nobel anos depois, né? Um historiador ganhou o Nobel de Física. Ele levantou a seguinte hipótese: olha, sendo o caso que a luz, que se sabe ser uma onda, em certas circunstâncias, se comporta como uma partícula, será que não é o caso que uma partícula, como o elétron, por exemplo, em certas circunstâncias também não se comporta como uma onda? E o caso é, gente, vamos fazer o mesmo experimento da dupla fenda, tá legal? Vou desenhar aqui, olha só, o anteparo, né? Aqui tá as fendas, aqui tá a tela. Então, se você manda um elétron para cá, né? Tô desenhando meio mal, tá difícil aqui. Mas faz de conta que esse pontinho aqui é um elétron, tudo bem? Experimentos já haviam determinado, Millikan já havia determinado a carga do elétron, a massa do elétron, e tudo indicava que o elétron era uma partícula, tudo bem? Uma partícula pontual. E não era o que o de Broglie estava sugerindo. E de fato, quando você faz esse experimento da dupla fenda, se o elétron é uma partícula, o que a gente espera, né? A partícula pode ou bater aqui na parede desse anteparo e voltar, né? Se ela encontra uma fenda, ela vai passar por uma fenda, e aí ela vai se localizar nessa região aqui, em algum ponto dessa região aqui bem em frente à primeira fenda, ou ela pode passar pela segunda fenda e se localizar em um ponto aqui bem em frente da segunda fenda, certo? Então, se você manda um monte de elétrons, né, no final do experimento, o que você deve enxergar é uma coisa mais ou menos assim, né? Se o elétron for uma partícula, né? Depois de você jogar vários elétrons, um de cada vez, você vai ver um padrão mais ou menos assim. Eles vão se localizar em pontos aqui bem em frente ao anteparo, como uma gaussiana, aqui, duas gaussianas, né? Agora, olha só. E o que acontece? O que acontece, de fato, é o seguinte: quando você joga um elétron, você joga um elétron, vai aparecer um pontinho aqui. Você joga outro elétron, vai aparecer outro pontinho em algum lugar. Você vai jogando elétrons, vai jogando, só que ao invés de você observar isso aqui, o que você observa, ao final do experimento, depois de jogar vários elétrons contra o anteparo, é isso aqui, ó. Tá vendo? Aqui está descrito esse processo que eu passei que eu comentei com vocês. Aqui são alguns elétrons sendo detectados, depois você vai jogando mais, vai jogando mais, vai jogando mais, e o que você enxerga, depois de jogar muitos elétrons, é um padrão de interferência igualzinho, nota? Aquele que a gente observa quando a gente faz o experimento com radiação, com luz. Tudo bem? E isso aqui significa o seguinte, que o elétron é uma onda. Tudo bem? Isso aqui só pode acontecer, mas nota que a gente detecta pontinhos, né? Depois de muitos pontinhos, isso aqui passa esse padrão começa a se formar. O que significa o seguinte: o elétron passa por ambas as fendas ao mesmo tempo, como uma onda, né? Olha aqui como é que uma onda faz. Aqui tá frente de onda, né? Ela passa por ambos os lados ao mesmo tempo, então depois acontece esse padrão, a gente enxerga esse padrão de interferência aqui. Poxa vida, mas não era verdade que o elétron era uma partícula? Então, a estranheza, como se esse resultado já não fosse chocante o suficiente, né? Olha só. Se a gente faz esse experimento, deixa eu apagar isso aqui. Opa. Meu Deus.
Aqui, achei. Dificuldade. Pronto, apaguei. Vou desenhar aqui o anteparo de novo. Opa! Claro, né? Tem que pegar a canetinha. Desenhei aqui a tela receptora de novo. Então, se a gente... A gente está perplexo pelo seguinte, parece ser o caso que... Não está muito reto isso aqui, né? Está me incomodando um pouco. Essa tela... Faz de conta que está retinho, tá? A gente está incomodado pelo fato de que a gente sabe que o elétron é uma partícula, porque experimentos nos mostram isso, e, no entanto, experimentos da dupla fenda confirmam a ideia do de Broglie que o elétron também é uma onda. Então, a gente faz o seguinte, a gente quer saber, a gente vai tentar verificar por qual anteparo que o elétron passa. Tudo bem? Porque a gente se agarra à ideia de que ele é uma partícula. Então, a gente coloca um anteparo aqui, ó, que vai um detector, tudo bem? Então, se a gente monta o experimento da seguinte maneira, se o elétron passar por aqui, então, esse detector vai apitar, tudo bem? Ele vai registrar isso. E, muito bem, então, a gente sabe que ele vai passar por aqui. Se o detector não registrar nada, a gente sabe que ele vai passar, o elétron passa pela outra fenda, tudo bem? E olha só, gente, quando isso acontece, o que a gente enxerga é aquele padrão que eu tinha desenhado antes. Os elétrons, se você coloca um detector aqui para determinar por qual fenda o elétron passa, o elétron não se comporta mais como onda, ele se comporta como partícula. Você observa duas gaussianas aqui na tela detectora. Tudo bem? Você encontra os elétrons aqui, eles se amontoam aqui nesses pontos, bem em frente às fendas, né? Agora, se você tira isso aqui, o padrão de interferência construtiva e destrutiva volta a aparecer. Então, o que parece, gente, é que o elétron se importa em ser observado. Sean Carroll, que é um físico, um dos físicos mais proeminentes aí hoje em dia, em um livro que ele escreveu, acho que era um livro de divulgação de teoria quântica, ele coloca essa história nos seguintes termos, né? A gente pode dizer assim, olha, não olhe onda, olhe partícula, né? Porque o que acontece é que quando a gente não está observando, quando não tem nenhum anteparo lá para determinar se por qual fenda o elétron passou, então o elétron se comporta como uma onda, mas se a gente decide observar, se a gente coloca um anteparo lá para determinar por qual fenda ele passou, aí ele se comporta como partícula. E isso é rigorosamente inexplicável em termos clássicos. Esse fenômeno, ele ilustra, de certa maneira, o problema que está no coração da teoria quântica, que se chama o problema da medição. Tudo bem? Então, assim, a teoria quântica, né, ela nasceu aí em 1900 com Max Planck e Albert Einstein. Albert Einstein depois com o seu paper do efeito fotoelétrico em 1905, partindo do trabalho de Planck, e nasceu da incompatibilidade das predições clássicas, de teorias clássicas da teoria do eletromagnetismo, né, e da mecânica estatística, que é assentada na dinâmica
na dinâmica da física clássica, a partir dessas teorias se predizia que a interação entre a radiação e a matéria devia se dar de determinada maneira, e isso não se verificava experimentalmente. Tudo bem? A natureza nos disse outra coisa. E então se tentou arranjar maneiras, no início ad hoc, né, para dar conta desses fenômenos estranhos que que se estava observando, né? O caso da estabilidade do elétron, né, é outro. A quantização, né, a ideia de que em certas situações objetos quânticos eles não podem possuir qualquer energia ou qualquer valor para momento, né? Isso foi injetado à mão, por assim dizer, colocado à mão, né, na teoria, para dar um jeito de descrever adequadamente aquilo que se estava observando. Então, nos primeiros, o trabalho de Planck apareceu em 1900, e até 1925, o que a gente chama da velha teoria quântica era uma série de conjecturas e hipóteses ad hoc para dar conta desses novos fenômenos que, à luz da física clássica, eram inexplicáveis, né? Então, até isso, esse estado de coisas durou até 1925, que é o período da chamada velha teoria quântica, e em 1926 a gente tem duas teorias. E elas não podiam ser mais diferentes. A chamada mecânica matricial, que foi desenvolvida por Heisenberg, Max Born e Pascal Jordan, e a teoria ondulatória, que foi desenvolvida por Schrödinger. A mecânica matricial é uma parte de um viés positivista para modelar os fenômenos, e a mecânica ondulatória de um viés realista, né? A ideia de Schrödinger é de que a função de onda, ele introduziu a função de onda porque para ele os objetos quânticos, né, são, em última instância, um fenômeno ondulatório, né? A gente percebe, ele visualizou, ele entendeu que a medição, o nosso perceber dos objetos quânticos como partículas em determinadas situações advém do fato de a onda eletromagnética está concentrada em um lugar, em um ponto do espaço, e a gente percebe, então, essa onda como uma partícula nessas circunstâncias. Então, a função de onda para Schrödinger, ela representava uma onda real no mundo físico, tudo bem? Essas teorias, a mecânica matricial e a mecânica ondulatória, elas eram teorias rivais, muito diferentes, tá? Bom, o Schrödinger, por razões, eu não tenho tempo de contar a história direito aqui, se você tem vários aspectos filosóficos extremamente interessantes que estão envolvidos aí nesse período criativo da mecânica quântica. Se vocês tiverem interesse, uns 2 meses atrás, dei uma palestra para o Instituto de Física da UNB, a palestra chamou-se Os Bastidores da Mecânica Quântica, está disponível no YouTube, tá? Se vocês têm curiosidade, vocês podem dar uma olhada lá. Está no canal de extensão da UNB. Mas, bem, o Schrödinger acabou provando que existe um isomorfismo ligando as estruturas dessas teorias diferentes. E então, se matematicamente elas eram equivalentes, e nessa palestra, se vocês verificarem, eu lá comento que assim não é, né? Depois se mostrou que a prova de Schrödinger da equivalência das teorias da mecânica matricial e da mecânica ondulatória, a prova dele está errada. Tá, isso foi demonstrado anos depois, na verdade em 1995, por um filósofo da física alemão. Mas, enfim, a mecânica matricial, ela dava conta de certos fenômenos e não outros, a mecânica ondulatória de certos fenômenos e não outros, e essa ideia do Schrödinger de que a função de onda representa uma onda real, tinha certos problemas, e ele não conseguiu resolvê-los sozinho, trabalhando sozinho, então, né, e ele tinha
ele tinha essa turma aí da mecânica matricial contra ele, né? Historicamente isso se verifica. Então, Max Born, que é como eu mencionei, um dos criadores da mecânica matricial, ele propõe que a função de onda de Schrödinger não seja interpretada como uma onda no mundo físico, mas como uma onda que representa apenas uma densidade de probabilidade. Tá? Então, você não caracteriza nada no mundo real, aqui fora, com a função de onda. Você apenas codifica a probabilidade, a função de onda apenas codifica a probabilidade de você encontrar o objeto quântico, o sistema quântico que você está estudando com determinadas propriedades físicas. Tudo bem? E, bem, em 1932, um dos grandes gênios matemáticos aí de todos os tempos, um camarada chamado John von Neumann, ele organizou essas ideias todas que estavam esparsas, essas da mecânica matricial e mecânica ondulatória. Ele tomou essa interpretação probabilística da função de onda de Schrödinger, e ele organizou essas ideias em uma estrutura matemática extremamente sofisticada, a partir do qual você tem, ali ele sistematiza regras a partir das quais você consegue fazer predições em uma série de experimentos, e esse formalismo matemático, que é o chamado formalismo dos espaços de Hilbert da mecânica quântica, a gente hoje identifica com a própria mecânica quântica. Tá? As chamadas interpretações da mecânica quântica, que vocês talvez já devem ter ouvido falar, a palavra interpretação é infeliz, porque essas interpretações, elas são, na verdade, tentativas de construir teorias físicas que deem conta de descrever e explicar os mesmos fenômenos empíricos que esse formalismo que a gente identifica com a própria teoria quântica é capaz de fazer. Tudo bem? Então, o que a gente tem hoje não é uma teoria, né? A gente tem um formalismo com regras, porque uma teoria em si distrito, ela deve te dizer o que existe no mundo, né? E a teoria quântica hoje não te diz isso. Tudo bem? Ela te diz regras a partir das quais você consegue deduzir predições, mas ela não te diz como que o mundo é. Até hoje a gente não sabe dizer o que acontece no experimento da dupla fenda, por exemplo. Tudo bem? Essas são apenas algumas das dificuldades que aparecem. Assim, é uma riqueza filosófica inesgotável, tá? Mas o que eu quero dizer é que esse processo de construir uma visão de mundo que dê conta dos fenômenos quânticos ainda está em andamento, tá? E eu chamo a atenção de vocês para o fato de como que essa situação é diferente da situação que eu discuti antes com vocês da teoria da relatividade restrita, né, onde você tinha dois postulados, né, que são fatos empíricos, a constância da velocidade da luz e o princípio da relatividade de Galilei, a partir disso tudo se segue, né? O caso é que na teoria quântica a gente não sabe quais princípios tomar por base. Tudo bem? O que a gente sabe é que a teoria clássica não dá conta dos fenômenos. Tudo bem? Outros conceitos precisam ser encontrados para que a gente consiga reconstruir uma visão de mundo coerente que dê conta a um só tempo de fenômenos quânticos e fenômenos relativísticos. E essa aventura filosófica está em andamento. Então, eu finalizo a minha fala, essa breve introdução extremamente superficial, reitero, se vocês tiverem mais curiosidade de saber mais, vocês podem dar uma olhada na bibliografia, que eu vou deixar também disponível, e vocês podem me escrever, se vocês tiverem vontade de conversar mais sobre o assunto, se vocês quiserem mais referências. Meu e-mail é dtasqueto,
@usp.br, e eu finalizo, então, esse curso lendo para vocês um trecho de uma carta de Einstein, que escreveu em 1935 o seguinte, aspas para o Einstein: a dificuldade real está no fato de que a física é um tipo de metafísica. A física descreve a realidade, mas nós não sabemos o que a realidade é. Nós apenas temos acesso a ela por meio de descrições físicas. Era isso, gente. Espero que vocês tenham curtido e se interessado. Até mais.